clamamos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda esta mãe, ajuda essa esposa, ajuda essa pessoa aflita, sofrida. Pessoas, meu Pai, que olham para todos os lados e não vê uma saída. Mas o Senhor é a nossa saída, meu Pai. Meu Deus, pessoas que não têm encontrado uma solução remete à dor da alma, à ferida da alma. Mas o Senhor é o nosso alívio. O Senhor é o nosso Deus para nos sustentar, para tirar essa pessoa deste fundo de poço. Então, meu Deus, abençoe a essa reunião, a essa gente, a essas pessoas que se encontram. Em as suas mãos e fale comigo, meu Deus, enxugue as minhas lágrimas, segure minhas mãos, Senhor Jesus, segure minhas mãos e abençoa a minha vida, e abençoa a minha família, e abençoa a minha casa. Em as suas mãos e fale para Deus o seu nome, o nome do seu filho, da sua filha, do seu esposo, o nome do seu ente querido que está preso. Apresenta para Deus, pede a Ele socorro, pede a Ele para te socorrer, para te ajudar. Para meu Pai, vem me socorrer, vem, receba a minha família. Apresenta a Deus o nome do seu familiar, o seu nome. Apresenta para Deus o seu nome, o nome dos seus familiares. Meu Deus, atenta, meu Pai, a esses nomes, a essas pessoas. O Senhor nos garante que aonde abundou o pecado, abundou o crime, superabundar, meu Pai, irá superabundar, meu Deus, então, o milagre, a graça, superabundaria, meu Deus, o sucesso, o milagre. Então faça isso na vida do teu povo, no nome de Jesus. Vai dar ordem como está escrito no Salmo 91. Aos anjos dele, para visitar o familiar desta pessoa na cadeia. Lá onde está o marido, lá onde está o filho. E você não vai aguentar. Você que está no corpo do marido, você está no corpo do filho. Você vai sair de lá para manifestar aqui. Você vai sair de lá para manifestar aqui. Já! Pode manifestar. Pode dar o teu grito. Lá do marido que está na cadeia. Lá do marido. Hoje é sexta-feira. E a sexta-feira os principados foram despojados no Calvário. Foram despojados no Calvário. É hoje. Pode manifestar aí, desgraçado. Pode em cima do altar. Todos os demônios manifestar. Todos os demônios manifestar. Pode em cima do altar. Vamos lá. Meu Deus, manda os seus anjos. Isso aqui não é que abaixou a nossa oração. Isso aqui está acompanhando as pessoas. Olha o que diz aqui nessa carta. Aqui no livro de Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha para mim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, que conhecimento é esse? As pessoas, elas estão sofrendo mesmo sendo pessoas trabalhadoras, honestas, sinceras. Esses espíritos aqui, eles não respeitam. Olha para mim. Eles não respeitam o Evangelho. E você, se for uma pessoa evangélica, ele não vai te respeitar. Quando se torna crente, ele não vai te respeitar. Ele não respeita quem é católico. Ele não respeita quem é espírita. Ele não respeita quem é crente, quem é evangélico. Olha para mim. Você sabe o que esses espíritos respeitam? Para que eles se entregar a vida para Jesus. E as pessoas, elas se apegam a uma religião. Aí eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Olha para mim, Jesus não é crente, Jesus não é cristão, Jesus não é evangélico, Jesus não é católico. Ele é o caminho. Eu não sou crente,
eu não sou cristão, eu não sou evangélico. Não. Eu sou um homem que nasci de Deus. Olha para mim. A razão da senhora sofrer, do senhor sofrer, está aqui. Só isso. Quando nós entramos no presídio e olhamos os garotos, conversamos com eles, os olhos daqueles garotos brilham com vontade de mudar. Mas pensa quem buscar, esse aqui que encosta. Ele encosta dentro de uma família que é crente. Ele encosta dentro de uma família que é evangélica. Ele encosta dentro de uma família que é cristã. Porque isso aí não vai impedir ele de tocar. Ele só respeita aquela mulher, aquele homem que entregou a vida ao Senhor Jesus. Então aqui em Oséias está dizendo, o meu povo sofre porque ele falta o conhecimento. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Todo mundo conhece esse versículo, mas são poucas as pessoas que sabem o significado desse versículo. Muita gente conhece, mas poucos sabem o significado desse versículo. Então ele diz, eu não sou cristão, eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu sou cristão. A senhora sabe por que a senhora sofre? A senhora não entende por que é que a senhora cuidou tanto do teu filho, jamais passou pela sua cabeça porque a senhora estaria na porta de uma cadeia. A senhora jamais imaginou que um dia a senhora estaria na porta de uma cadeia para dizer ao seu marido, até porque ele foi um homem bom. De repente aconteceu o que aconteceu. Porque esses espíritos aqui, eles não respeitam crentes, eles não respeitam cristãos, eles respeitam a mim, que entreguei a vida de Jesus, e respeitam a todos que entregaram a vida de Jesus. Amém? Então, quando a gente chama o Senhor Senhora aqui, é para mostrar que, no meu caso, tem jeito, porque quando sai isso daqui, a vida da pessoa muda. Cadê o rapaz que saiu da cadeia, o missionário que saiu da cadeia? Só aqui em cima rapidinho. Você está na vida de quem na família dele? O filho está preso aonde? O filho está preso aonde? Aonde o filho dele está preso? Agora vem cá. O que o filho dela fez para estar na cadeia? O que ele fez? O que funcionou para ele fazer o quê? Acompanhou o outro e aí? O outro correu e ele ficou. Você queria matar ele? Ele está preso hoje. Está vendo? Cadê o outro? Cadê esse coxo? Vem cá. Bota o dedo em pé. Bota em pé. Bota em pé. Traz aqui. Bota o dedo em pé. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha só. Olha só. Isso aqui é o que levou seu filho para a cadeia. Isso aqui é o que faz você chorar. Quem a família dela para a cadeia? Quem a família dela para a cadeia? Sobrinho. Quem? Sobrinho. Sobrinho? Segura. Bora, gente. Bora, gente. Joelho. Bora de joelhos. 1, 2, 3. O que foi que o sobrinho uma vez foi estar na cadeia? O que você usou? Para ele fazer o quê? Fez o quê? O que o sobrinho dela fez? Então, o sobrinho gerente de tráfico. Olha para mim. Mas quando o poder de Deus entra e a pessoa se apega a Jesus, mesmo ela estando na cadeia, dentro da cadeia, ela pergunta para o Senhor, você quer uma coisa? Tu ficou preso quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Preso 4 anos.
Você teve um encontro com Jesus dentro da cadeia? Sim, senhor. Quanto tempo você teve esse encontro com Jesus? Faz quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 3 anos e 8, 7 meses. 3 anos e 7. Assim que você foi preso, você começou a participar das reuniões da cadeia? Sim, senhor. Onde os obreiros lá de dentro, lá, começaram a passar na quadra lá, estava usando droga, estava fumando. Isso convidou eu fui até a igreja. Foi até a igreja? No início eu resisti, né? Porque falei, agora acabou para mim. Para mim tudo acabou, vou ficar aqui, vou fazer minha vida aqui dentro mesmo. Quando eu ficar aqui, acabou. Aí ele insistiu, eu falei assim, eu vou. No mesmo dia eu não fui, fui na outra reunião. Aí cheguei lá, tinha os obreiros lá, que é de dentro, cárcere mesmo, e fazer as reuniões. São presos. Presos, assim, às vezes assim, tivesse encontro com Deus, eles faziam a reunião. E você se batizou batizado lá dentro? Sim, senhor. Foi batizado no Espírito Santo? Sim, senhor. Você foi consagrado ao que lá dentro da cadeia? Quem foi que te consagrou? O senhor mesmo. Foi eu? Consagrado ao quê? Missionário. Foi consagrado a missionário, pastor. É o que me ajudava dentro da cadeia. Mas sabe por quê? É o que diz a Bíblia. A pessoa sofre porque ela não sabe, não conhece. Quando o conhecimento vem, ela se apega a esse conhecimento que é Jesus, então a vida da pessoa. Você está liberado por tempo. Hoje está fazendo uma semana. Uma semana? Sim, senhor. E agora? Graças ao vitória. Amém? Ótimo. A fugir da polícia? Não tem porquê. É um novo homem. Sim, senhor. Está vendo aí? Está vendo aí? É uma nova pessoa. Foi introduzida dentro da sociedade. Palmas para o nosso Senhor Jesus. A única pessoa que pode ajudar a senhora e a sua família é o Senhor Jesus. Não é ser crente, não é ser religioso, não é ser evangélico. Isso aqui não respeita, isso aqui não respeita o evangelho. Isso aqui só respeita a pessoa que se entregou a Jesus. Amém? Amém? Então nós iremos libertar essas pessoas aqui. Pega aí, obreiro, pega aí, cada um pega uma mãe.